Também das 9h30 às 11h30. E a gente envia o link depois, mais perto, né, para ficar mais tranquilo de organizar e não se perder a informação. Tá? Mas se vocês já puderem reservar essas datas, 17 de maio, 16 de agosto, 18 de outubro e 13 de dezembro. Além desses encontros que a gente chama de ordinários, né, dos encontros fixos, programados, nós teremos algumas atividades extraordinárias. Né? O ano passado a gente teve algumas reuniões, então, dependendo do assunto, dependendo da necessidade, a gente marcava um encontro extra, né, um encontro extraordinário. E ouvindo vocês o ano passado, então a gente já tem programado algumas coisas um pouco diferentes do ano passado. Tipo, alguns encontros que agora podem ser presenciais, mais tranquilo, reuniões de bate-papo informal, não para bater papo e jogar conversa fora, mas assim, uma coisa para troca de ideia mesmo, informal entre os RHs, assim como é o grupo de WhatsApp, né, que já funciona muito bem, vocês trocam informações e conversam, e um ajuda o outro. A gente entendeu que uma roda de conversa, né, presencial, assim, com todo mundo, também vai ser enriquecedor. Então, é uma atividade que a gente está programando já, não tem data definida ainda, e outras atividades que, conforme a gente for definindo as datas, a gente avisa vocês com antecedência para que todos possam participar. E aí, se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão, ou se vocês quiserem falar com a gente, né, com o pessoal que organiza o RH em Rede, é só mandar um e-mail para rhenrede@unicamp.br. Eu sou nosso e-mail, está aberto aí à disposição. Só falar, mandar uma mensagem lá e a gente conversa. Se tiver alguma sugestão de tema, alguma sugestão de atividade, alguma dúvida, enfim, se vocês quiserem falar com a gente, estamos aí dispostos a conversar. Tá bom? Hoje o nosso objetivo aqui é falar sobre o anexo 3 da carreira PAEP. O anexo 3, na verdade, da deliberação CAD, né, que rege aí a carreira PAEP. Foi formado um grupo de trabalho para fazer essa revisão. Eles estudaram, fizeram um trabalho aí bem grande, e eles estão aqui, estão como convidados dessa reunião, para fazer essa apresentação para vocês, então, e aí combinar o que eles pretendem com todos vocês, tá bom? Então, de novo, eu agradeço aí a presença de vocês. Bem-vindos ao RH em Rede 2023. E eu queria convidar, então, a Cidinha Aquina, que, além de ser a diretora-geral de Recursos Humanos, ela presidiu o grupo de trabalho que fez essa revisão, então, do anexo 3 da deliberação CAD A9 2018. Cidinha, por favor. Bom dia, pessoal. Desejo que vocês estejam todos bem, que tenhamos aí um dia abençoado. E muito bom a gente reunir novamente aí com os RHs e com todas as pessoas do GT para ir acompanhando um pouco a nossa dinâmica de trabalho e também com os profissionais da DGRH que participam conosco aí para estar inseridos nas ações, né, e acompanhando e muitas vezes são agentes importantes aí no todo o trabalho que a gente desenvolve. Como o Paraíso já disse, alguns de vocês já devem ter ciência, o reitor, depois a gente vai passar com mais detalhe, o reitor designou esse grupo de trabalho com ampla representatividade para nós estudarmos aí o anexo 3 da carreira, né, da nossa carreira, da deliberação da nossa carreira, sempre com aquela questão de fundo muito ouvida por nós e por vários RHs e por várias pessoas, né? As pessoas têm sempre aquela pergunta: o que eu tenho que fazer para eu poder crescer na carreira? Né? Quais são as iniciativas que eu preciso ter? Né? Preocupados, né, com essa pergunta e na tentativa de buscar uma resposta a essa pergunta, esse GT vem trabalhando com muita dedicação, né, com muito empenho. A gente faz reuniões semanais com a participação muito ativa do grupo, para a gente tentar evoluir nessa reflexão, para que a gente possa melhorar essa parte aí tão importante para nós, servidores da Unicamp. Esse trabalho que nós vamos apresentar para vocês é o início do trabalho do grupo. Esse grupo ainda ele vai trabalhar até o final de julho,
E nós vamos disponibilizar para vocês hoje, na verdade, nós vamos mostrar o trabalho e depois nós vamos dizer a data que nós vamos disponibilizar para vocês. É o trabalho que o GT fez até então. Mas esse trabalho não basta, precisa que vocês, RH, dentro daquele papel importante que a gente vem construindo juntos, que vocês atuem nas suas unidades de forma efetiva, participativa, né, passando para as pessoas, chamando as pessoas à participação, dando ciência às pessoas, né, sendo um facilitador para que as pessoas tenham interesse de participar, de dar sugestões a respeito do que o grupo trabalhou, que, afinal de contas, isso impacta diretamente na carreira nossa, né, como um todo. A gente vai ter os passos para esse trabalho acontecer, nós estamos propondo datas que encaixam nos cronogramas que a DGRH tem trabalhado, que não vá dar interferência nos cronogramas que está em curso, tanto da progressão, né, como da gestão de desempenho. Então, ou seja, nós estamos construindo, neste momento, várias iniciativas para melhoria, tanto da nossa carreira no futuro. Lembrando que este trabalho é para o ano de 2024, né? Tudo que vai acontecer neste ano já está em curso, ano 2023. Nós estamos trabalhando para melhorias para o ano de 2024, ok? Então, a Lucimara vai passar, que é membro do nosso GT também, vai passar a fazer uma apresentação para vocês, depois a gente fica à disposição para dúvidas, aí depois os membros do GT que quiserem complementar, fiquem à disposição, fiquem à vontade, né, para complementar alguma coisa, algum comentário. E acho melhor a gente seguir a apresentação, depois a gente volta a conversar aqui. Tá bom? Então, qual é a mensagem importantíssima? É aquilo que a gente tem falado sempre, o papel do RH, a importância do RH estar inserido no contexto da sua unidade, né? Tá incentivando os funcionários a participar da vida funcional dele, porque isso tem a ver com a vida funcional de cada um, né? Pós essa reunião, nós estamos reunindo primeiro com vocês, RHs, depois nós vamos reunir com os CTUs e depois nós vamos reunir com as CSAs. Todos os agentes da universidade que trabalham ou que têm qualquer relação com o assunto, pessoas, né, recursos humanos, é muito importante estar inserido nesse processo. Saber o que está acontecendo, entender o que está acontecendo e participar, principalmente. Tá bom? Então, quero passar para a Lucimara fazer a apresentação. Nós vamos apresentar hoje para vocês terem uma ideia do trabalho e depois vocês receberão isso nas suas unidades. O Paraíso vai enviar por e-mail. Nós temos já a data aqui que nós vamos enviar, que no final a gente comunica. E depois também nós vamos enviar esse material para cada servidor, né? No e-mail institucional de cada servidor, no sentido de chamar as pessoas a participar mesmo, de fato. Tá bom? Então, passo para a Lucimara, posso passar direto para isso. A Lucimara vai subir a apresentação. Sim, mas, olha, obrigada pela presença de vocês aí na reunião, que é muito, além de ser um contato muito bom, é muito importante vocês estarem junto conosco nessas iniciativas. Obrigada, Cidinha. Então, eu vou colocar a apresentação aqui, né, e eu vou compartilhar com vocês alguns pontos que o grupo discutiu, né? Então, a gente vem com esse objetivo, né, que a reitoria de melhorar a nossa carreira PAEP, né? Então, ela constituiu um grupo de trabalho, como a Cidinha comentou, com o objetivo de revisar os requisitos para a progressão na carreira PAEP, em especial o anexo 3, né, que consta na deliberação CAD 9 de 2018, e aí, retomando e destacando o que a Cidinha já falou, isso vai ser válido a partir de 2024, então, né, não vai interferir no processo desse ano, tá? O grupo é formado pela Cidinha, da DGRH, o Adilton, da DES, a Bianca, do STU, Cristiane, DGRH, Eliette, HC, Eduardo, IFCW, Gabriela, STU, Giovanni, Caísme, Luciana Pagu,
Lucimar FCA, eu, e Rosilene Cesop, né? Então, é um grupo bastante representativo, como a Cidinha já falou. E aí, quais foram os objetivos, né, do nosso grupo de trabalho, né? Mostrar que o servidor precisa fazer, né, para progredir na carreira, né? Então, é responder justamente, buscar responder essa pergunta, né, de o que a gente tem que fazer para crescer na carreira. Isso envolve competências, habilidades, capacitação, experiência, atuação. Então, a gente tentou abarcar o máximo de temas possíveis, de parâmetros possíveis, né? A gente buscou elaborar um documento mais objetivo, né, e claro para os servidores, assim, tentar deixar o mais claro possível, né. A gente tem tentado também avançar para uma maior objetividade da avaliação, que acho que é um dos pontos que os funcionários comentam também. Então, vocês vão ver, daqui a pouco eu vou mostrar, a gente tentou colocar como a gente deve, vamos assim, comprovar ou apresentar que a gente cumpre determinado critério, né? Então, a gente tentou avançar nesse sentido. Tendo em vista que a gente abarcou todas essas competências, a gente também tem visado a integração com a gestão de desempenho, que é aquela que já foi apresentada também para vocês, e a gente está trabalhando aí na elaboração dos planos de trabalho, né? Então, o objetivo também do grupo é tentar essa integração com o que a gente vem discutindo. A gente também vai, né, até por isso a gente está apresentando aqui para vocês, né, a gente quer fazer uma proposta coletiva, né, que atenda as diferentes funções, então a gente tem tentado olhar para isso, né, e inclusive vai pedir a opinião de todos para que a gente possa realmente ter uma proposta coletiva, né. O resultado, por enquanto, do grupo, em elaboração, é uma proposta de quadro orientativo para a progressão horizontal e vertical da carreira PAEP para os 3 segmentos, né? Então, teremos um quadro para cada segmento, fundamental, médio e superior. Então, a gente trabalhou na carreira com a ideia de 3 grandes parâmetros, né? O de desempenho, o de complexidade, requisitos, né? E esses requisitos a gente está entendendo como capacitação, experiência e participação em comissões e projetos. Aí, no desempenho, né? Então, os parâmetros de desempenho no trabalho, quais foram os parâmetros que a gente identificou nesse item? Conhecimento sistêmico da organização, referência à visibilidade do trabalho, inovação, liderança, trabalho em equipe, resiliência e comunicação. Aí a gente tem também os parâmetros de complexidade do trabalho, né, de grau de complexidade. Nesse a gente identificou 4 parâmetros: a atuação, o tratamento da informação, o escopo de responsabilidade e autonomia. E, por fim, os requisitos mínimos para acesso, né, que aí a gente identificou como capacitação ou experiência, desempenho e outros requisitos que seriam as participações em comissões internas e externas, GTs, conselhos, câmaras, colegiados, congregações, representações, bancas examinadoras, instâncias, colaborações em projetos e atuação como facilitadores socioambientais. Esses seriam os parâmetros para todos os servidores, né, PAEP. Aí, para quem ocupa cargo com GR, a gente adicionou 2 parâmetros para desempenho: o relacionamento interpessoal e capacidade de articulação, né, para os cargos gratificados que possuem e não possuem subordinados, então seriam para todos, né, e a capacidade de delegar responsabilidades, nesse caso, somente para os cargos com GR, né, que tenham subordinados, tá? E aí a gente vai identificar quais são esses cargos ou não, para deixar bem claro na documentação, quando a gente encaminhar para vocês. Para vocês terem uma ideia, né, o quadro está em elaboração, mas ele ficou bastante extenso, mas ele ficou um pouco mais objetivo. Então, a gente mantém a ideia da gradação entre os níveis, né, e a gente acrescenta aí parâmetros de desempenho no trabalho, a gente separa daquela forma como a gente colocou. Parâmetros de desempenho no trabalho, a gente tem os parâmetros, que são aqueles que eu tinha apresentado, então entra conhecimento sistêmico da organização, por exemplo, né, e aí a proposta do GT
ter um texto para cada um dos níveis, que eles vão gradativamente aumentando, né, um pouquinho a exigência, e a ideia da comprovação dos documentos, né, como que eu vou demonstrar que eu tenho que eu atinjo aquele parâmetro para determinado nível, né, então a gente tentou avançar nisso, né, é bastante difícil, e algumas coisas são mais fáceis, né, de ter documentos, e outras não, e acho que esse é um ponto que vocês devem também olhar quando vocês receberem o documento, né. Quando a gente coloca desempenho, é porque a gente considera avaliação de desempenho, tá? A gente não colocou o nome, né, para deixar amplo para vocês, para deixar amplo no sentido de que, quando houver uma definição, a gente adequa aqui, né? Se vai ser um sistema específico ou não, como é que vai funcionar. Então, por exemplo, o conhecimento, né? O nível 1. Esse aqui é do superior, tá? Então, a gente está trabalhando com a mesma quantidade de níveis, que já estava previsto no anexo anterior, né? E aí, o quadro orientativo vai prever, então, o que se espera para cada um dos níveis. Então, o nível superior já tinha 5 níveis, continua com 5 níveis, o nível médio tem 4 níveis, vai continuar com os 4 níveis, e o fundamental com os 3 níveis, tá? Eu não vou apresentar todos os níveis, os segmentos para vocês, mas é só para vocês terem uma ideia, depois vocês vão receber o material completo por e-mail. Então, por exemplo, o conhecimento, né? O nível 1 possui conhecimento relativo ao conteúdo exigido no edital de concurso que foi aprovado. O nível 2 possui conhecimento atualizado das normativas da Unicamp no escopo de suas atividades, bem como demonstra buscar uma visão sistêmica em sua área de atuação, e assim por diante. Então, vai ampliando um pouquinho as exigências conforme os níveis, né? Aí a gente tem o conhecimento sistêmico da organização, aí a gente vem para referência, visibilidade, inovação, liderança, né? E para cada um deles a gente mantém esse padrão, né? Do texto e de como a gente consegue demonstrar que atinge esse critério, esse parâmetro. A gente tem o trabalho em equipe, a resiliência, a comunicação, né? E aí a gente tem, ainda nos parâmetros de desempenho, que a gente colocou para os cargos que têm GR, para os funcionários que ocuparam GR, o relacionamento interpessoal, a capacidade de articulação, que tem uma pequena diferença, né, para quem tem subordinados ou não, né, mas a gente é o mesmo parâmetro, e a capacidade de delegar responsabilidades, que é exclusivamente para quem tem subordinados. Depois a gente entra nos parâmetros de grau de complexidade do trabalho, que aí são divididos em 4, né? A atuação, tratamento da informação, escopo de responsabilidade e autonomia, né? E aqui entra a importância do plano de trabalho que a gente vem trabalhando, né? Na elaboração das unidades e órgãos. Então, a gente precisa também fazer essa vinculação aí com o plano de trabalho na hora de avaliar o grau de complexidade, né? E, por fim, a gente tem os requisitos mínimos para o acesso aos níveis da carreira, que é a capacitação e experiência, né? A gente coloca, vocês vão observar a questão de anos de experiência, uma coisa bem objetiva, quantidade de horas de tempo de capacitação, atualização de 90 horas, por exemplo, coloca também uma gradação e associa experiência com capacitação, né? Então, vou ler só o primeiro para vocês terem ideia. Então, a proposta, por exemplo, para o nível 2, né? Seriam 9 anos de experiência na função, na universidade, ou 6 anos de experiência na função, cursos específicos da área de atuação, 90 horas, né, pelo menos, 4 anos de experiência, ou 4 anos de experiência e graduação na área de atuação. E ou especialização ou mestrado na área de atuação. Então, a gente volta para essa questão dos requisitos de uma forma bem objetiva, né? No caso da capacitação e experiência. E, além disso, a gente tem também o desempenho, ele entra como requisito para o nível da carreira, né? Não pode ser só como acesso à progressão vertical, não pode ser só a questão da complexidade, mas ela tem que vir associado com o desempenho, né? Então, vai ter essa relação entre os dois, né, e vai ser o resultado de uma avaliação que vai ser feita separadamente,
E os outros requisitos de acesso, que é o que eu já tinha comentado, da participação em comissões, GPs, né? E aqui também é uma coisa que deve ser considerada como requisito de acesso mesmo, né? Para a gente progredir. Aí, quais são as nossas próximas etapas, né? Então, a gente está finalizando esse quadro orientativo, né, da carreira, e a gente quer, assim que finalizar, a gente vai compartilhar com vocês, né, já tem aqui um período, a gente deve compartilhar um pouco antes desse período, né, para a gente obter as sugestões dos servidores, né, e aí é importante que vocês avaliem não só os parâmetros, eu vou voltar aqui um pouquinho, esses parâmetros que a gente colocou, né, o conteúdo e também a comprovação, né, se realmente essa comprovação ela seria suficiente ou se teria outra que a gente não conseguiu pensar, né, então é importante vocês olharem também a comprovação quando vocês forem avaliar. A gente vai disponibilizar, então, esse material para vocês, o quadro, né, juntamente com o formulário, né, para vocês preencherem com as sugestões. Todos os funcionários vão receber esse formulário para preencher, né, e a gente está prevendo esse período de 4 de abril a 24 de abril, para que todos possam se manifestar, né, e aí o grupo vai receber essas manifestações, a gente vai analisar, incorporar as sugestões que forem pertinentes, né, e depois será encaminhado para a CIDF, depois para a CAD para apreciação. Por isso que não tem nem como ser incorporado esse trabalho nesse ciclo ainda, então vai ficar provavelmente a partir de 2024, né? E aí eu ressalto aqui, né, o processo de progressão de 2024 é que possivelmente utilize essa nova versão, né, de quadro orientativo, né, a gente, inclusive, alterou o nome, que é porque a gente está pensando em uma coisa mais ampla, né, do que era anteriormente. Acho que é isso. Aí a gente conta com a participação, o grupo conta com a participação de todos os servidores, né, na hora de se manifestar, é extremamente importante que a gente opine, né, para a gente ter essa construção coletiva mesmo da nossa carreira. E aí eu gostaria de agradecer ao grupo, né, pelo trabalho, acho que foi muito bom, né, esse trabalho em grupo, e a oportunidade também de estar aqui apresentando para vocês. Agradeço a atenção, e a gente fica à disposição, então, para dúvidas, e se os colegas quiserem completar alguma informação, por favor, também. Obrigada. Alguém do GT gostaria de complementar? Faz um comentário, alguma coisa? Podemos abrir para perguntas, Cidinha? Com certeza, Paraíso, se alguém do GT quiser complementar alguma coisa, e já agradeço a Lucimara pela apresentação, muito bem elaborada e muito bem conduzida. Mas acho que tem gente aí querendo falar. Tem sim. Lucimara, obrigado pela apresentação esclarecedora. A gente está doido para ver esse material aí, ficar olhando, esmiuçar, para poder dar nossas sugestões também. Então, a hora que vocês puderem, me manda que eu já disparo aí, a gente já espalha as boas novas. A Rosilene levantou a mão. Rose, quer falar? Não, era só para dizer que foi muito boa a apresentação da Lucimara, contempla tudo que a gente vem esses meses todos trocando ideia. Obrigado, Lucimara, foi legal. Aí, se alguém quiser falar alguma coisa, algum RH que ficou alguma dúvida sobre prazos, sobre alguma coisa. Guilherme, quer falar? Opa, estão me ouvindo bem? Então, sim. Legal. Bom, primeiramente gostaria de parabenizar e agradecer pelo trabalho. A gente vê só uma dúzia de slides, mas é difícil imaginar quanto teve de trabalho até chegar nisso, né? E em especial porque
eu sei que a Unicamp não tem condições de implantar um plano de carreira da noite para o dia, nem do ano para o outro. Então, eu tenho gostado muito dessa condução em etapas para a gente chegar lá onde a gente tanto quer, né? Então, parabéns, gente, obrigado. E eu queria colocar uma pergunta aqui para ajudar a gente a refletir e levar eventuais contribuições. Eu vi que ali na tabela, para contemplar, para avançar nos níveis de progressão, tem um tempo de contribuição na Unicamp. Então, X anos, aí já pode contemplar, já pode pleitear o nível seguinte. Aí no último nível, são mais de 20 anos, né? E então, eu posso imaginar que tem bastante gente que não chegou tão jovem aqui na Unicamp e talvez não conseguiria chegar nesse último ou nos últimos níveis. E também tem pessoas com uma carreira mais acelerada que poderiam alcançar os outros requisitos, mas não o do tempo de contribuição. Então, gostaria de perguntar assim, o que levou o que está por trás dessa proposta de tempo, porque assim, eu hesito um pouco se isso poderia gerar alguma distorção no nosso plano de carreira que a gente está construindo. Posso responder o raciocínio do grupo? O grupo me ajuda a complementar. O Guilherme, obrigado pela pergunta, né? Porque toda pergunta ajuda a gente a esclarecer mais para os colegas que estão participando da reunião aí sobre como que o grupo pensou. Interessante, assim, a gente, quando pensa qualquer movimento na nossa carreira, o desafio é tão grande porque a gente tem que pensar para toda a comunidade Unicamp. Então, a gente tem que pensar para quem está chegando e para quem já está aqui há algum tempo, né? E como a gente tem, historicamente, um tempo grande aí que a nossa carreira não teve um movimento que nós desejávamos, então a gente tem que pensar em tudo. Então, a hora que você olhar lá esse item que você está falando, por isso que a gente colocou ou a pessoa qualifica ou ela tem tempo. Tem um eu ou lá. Tá? Tem o eu. Tem pessoas que estão entrando hoje na Unicamp, a gente sabe, porque faz parte desse momento de mundo que a gente está vivendo, tem muito mais qualificação do que muitos de nós tínhamos no passado, pelas oportunidades, né, pela própria valorização disso. Então, nós tomamos muito cuidado de colocar o eu. Ou você vai acelerar a sua carreira por capacitações, ou a pessoa vai acelerar por tempo e experiência, ou vai acelerar ou vai conduzir por tempo e experiência, entendeu? Então, não é possível a gente deixar só, por exemplo, capacitação, porque a gente tem pessoas na universidade hoje, né, que tem um histórico aí de muitos anos, tem muita experiência naquilo que faz, tempo, né, experiência naquilo que faz, e possivelmente não tem todas as capacitações que quem está mais jovem na universidade tem. Então, a gente tentou contrabalançar isso para que ambos tivessem oportunidades, né, e opção por crescer. Ou eu acelero a minha carreira, né, com menos tempo, me capacitando, ou não, para mim está tudo bem e eu quero crescer com o tempo. Está tudo tranquilo, eu vou continuar desempenhando, vou continuar cumprindo todos os requisitos e eu vou esperar meu tempo. Então, assim, a pessoa vai poder decidir. Então, a gente raciocinou muito no grupo, né, a gente refletiu muito para a gente trabalhar com toda a nossa comunidade que a carreira é algo do servidor. Que cabe à universidade apresentar os meios, os caminhos, mas quem constrói a sua carreira somos nós.
Então, a gente precisa trabalhar isso. Por isso, a importância desse documento ir para cada um, dos RHs trabalhar esse pensamento com cada pessoa. Olha, participa, porque a carreira é sua, a carreira é nossa. A gente tem que olhar, tem que contribuir, e a gente tem que se preocupar em fazer a nossa carreira. Então, por isso que esse desafio grande, que agora a gente está compartilhando com vocês, para vocês ajudarem a gente a dar essa resposta mais efetiva para a comunidade, para todo mundo olhar e dizer assim, o que eu tenho que fazer para crescer a carreira? Isso. Aí é decisão pessoal, o que fazer. Se alguém quiser me ajudar aí a complementar, eu agradeço. Cristiane? Oi, Cidinha. Tem um monte de mão levantada antes, mas só, desculpa cortar, né? Só para te complementar, né? Que o Guilherme perguntou, né? Acho que também assim baseado no que, né? Que a gente chegou a isso, né? Na verdade, a gente já teve em outros momentos da nossa carreira formulários que incluíam essa questão de capacitação ou tempo de experiência. Então, nós tomamos como base os nossos próprios requisitos aí em outros momentos, mas também do da USP, né? Então, nós usamos aí como parâmetro outras universidades, né, que também utilizam esse tempo, né? Porque também tem a preocupação de você chegar muito rápido lá no final, né? Se você chega muito rápido lá no final, também existe uma certa desmotivação, né? Então, tem que ter esse equilíbrio também, né? Não sei se eu ajudei aí, mas só para complementar. É isso. Joia, obrigado, Guilherme, obrigado, Cidinha, obrigado, Cris. Teve um RH que ergueu a mão, só que não aparece o nome. Pode falar. Bom dia, Paraíso. Eu sou o Fábio aqui, do IFISH. Oi, Fábio. Infelizmente, eu perdi uma parte da apresentação da Lucimara, mas pegando a consideração da Cidinha, né, falando sobre progressão que vai levar em conta ou tempo de casa ou formação, que eu acho bacana, acho interessante ter esse mecanismo dual, né? Agora, perguntar, a formação vai ter uma data de corte? Ou a pessoa vai poder trazer diplomas, certificados de décadas atrás? Ou é a partir do momento que entrou na universidade? Ou é a partir daquele momento que está sendo implementada a avaliação de desempenho? Vai ter uma data de corte? Ou a pessoa vai poder trazer todos os certificados e diplomas da sua vida? Era isso. Obrigado. Obrigado, Fábio. Posso responder? Por favor, Cidinha. O Fábio, obrigada aí pela pergunta. Nós ainda vamos trabalhar esse como, né? Acho que a gente vai ter que entrar aí obviamente, né? A gente entende que deve ser a partir do momento que a pessoa entrou na universidade, né? Mas esse como a gente ainda vai trabalhar depois. Geralmente, o como implantar uma política ou uma deliberação, e tudo isso aí vai fazer com que a gente faça uma revisão na nossa deliberação de carreira também, né? Por isso que é importante toda a comunidade participar e toda a comunidade opinar sobre esse documento que o GT produziu, sobre esse estudo que o GT produziu, que eu entendo que foi de muita qualidade o trabalho. Para depois a gente trabalhar esses comos, e esses comos geralmente é a instrução normativa da DGRH, né? Que vai definir no tempo, e obviamente discutida, né, como a gente está fazendo agora. Então a gente vai ter outros momentos, né, por exemplo, quando a gente receber todas as sugestões da comunidade, o GT vai trabalhar essas sugestões e vai alinhar com o trabalho que já foi feito e vai fechar. Nesse momento, nós vamos chamar uma reunião dessa também. Pessoal, recebemos todas essas conjunto de sugestões e o GT trabalhou, o trabalho final é esse aqui que nós estamos encaminhando para a CIDIF.
Então, acho que essa comunicação constante a gente precisa ter e construindo junto. É o espírito da rede que a gente vem falando sempre, né? A gente tem que construir coletivamente, porque carreira é algo de cada um de nós, né? Principalmente nesse tema. Todas as ações de recursos humanos também, né? Porque tem a ver com a nossa vida funcional, mas especificamente carreira. Mas a gente tem que construir isso em cada um dos nossos colegas, em cada um de nós. De que falou em carreira, opa, falou comigo. Né? Eu tenho que me interessar por isso, eu tenho que opinar, eu tenho que ajudar a construir, porque é minha vida funcional. É como eu vou, né, estar aqui durante esse período e tem a ver com a minha vida, né, por inteiro. Então, no momento, a gente vai ter que dar essa resposta aí que você colocou, como outras também. Mas algumas têm lá como tempo de capacitação, forma de comprovação, né? Isso a gente já esboçou lá. Mas vale quando você sugerir para nós fazer essas perguntas, viu, gente? Coisa que não está muito clara, no formulário lá, faça essas perguntas, coloquem dúvidas, coloquem as sugestões, principalmente, né? Sugestões para a gente tentar produzir um material neste momento mais completo possível, né? Neste momento, para que depois possa continuar crescendo, sendo revisto ao longo do tempo. A Joia Cidinha, obrigado. Obrigado, Fábio. Guilherme levantou a mão, por favor, Guilherme. É para dizer que esse EO é muito legal. Que coisa bonita, gente. De fato, eu vejo que contempla os anseios de quem está aqui, de quem está chegando, quem vai chegar. Parabéns, gente. Apertei o botão errado aqui. Obrigado, Guilherme. Rose, por favor. É só pegando um gancho do que a Cidinha falou, o GT teve bastante cuidado, porque além da diversidade que ele tem, eu acho que foi muito legal a proposta do GT de ter essa diversidade de idades, de tempos dentro dele, justamente para contemplar todas as visões. Nós não podemos esquecer, isso foi uma coisa que a gente conversou também, que a universidade ela está investindo em treinamentos de um tempo para cá, né? Então, por isso que a gente tem pessoas, não que a gente acha que não deva qualificar, tem pessoas que conseguiram, como a Cidinha falava, se qualificar até individualmente, independente da universidade, e hoje a universidade está com o Educorp, com sugestões, recebendo sugestões, a própria gestão de desempenho vai produzir sugestões de cursos, de treinamento. Então, é um combo, né? Que tudo vai, no final, ser amarrado para que a gente tenha funcionários mais qualificados, mesmo com o tempo de casa ou não, mas que também aqueles que que não têm condições de se qualificarem individualmente possam usar a própria Educorp para poder fazer essa qualificação. Então, eu acho assim que o interessante dessa integração da gestão de desempenho, da carreira, das avaliações, dos treinamentos, ele é fundamental. E pela primeira vez a gente está conseguindo ver tudo se amarrando, apesar de estar sendo passado para a gente por etapas, mas ele tem uma amarração. Em 2024, tudo isso vai aparecer como um conjunto de políticas de recursos humanos, que é tudo que a gente sempre pediu. Então, eu acho que tem que parabenizar também a Cidinha e essa gestão que está conseguindo contribuir e trazer uma motivação para a gente nessa questão da pergunta que a própria Cidinha colocou. Como é que eu me vejo para a carreira? O que eu tenho que fazer para progredir na carreira? Não importa o tempo que você está na universidade. Você sendo motivado e tendo um horizonte, então aí você só tem que se jogar nessa nova perspectiva. E só lembrar, Paraíso, que tem algumas pessoas que fizeram perguntas aqui no chat. Talvez pudesse fazer uma rodada.
Obrigada. Tá bom. Obrigado, Rose. Eu estava dando uma olhada, não tinha nada, mas eu vou olhar de novo. E a Lucimara está com a mão erguida, por favor, Lucimara. Isso, eu levantei a mão justamente para responder uma pergunta aqui do chat, né? Acho que uma eu já respondi, mas de qualquer modo acho que é bom a gente reforçar aqui também, né? Todos os servidores vão receber o formulário para preencher, né? Então não vai ser algo centralizado no RH, mas a gente pede a colaboração de vocês, né? Então só para responder no chat, mas acho que só para reforçar. E tem uma outra pergunta que também o Eduardo respondeu no chat, da Cristiane, né? Que fala sobre a pontuação né, com relação à participação em GPs, conselhos e comissões, né? O grupo avaliou, né, Cristiane, que tem atuações que elas são, realmente depende da indicação, mas tem algumas atuações que elas são, por exemplo, a eleição, né? Então, assim, a gente tem a oportunidade de participar de várias instâncias, e esse item está bem amplo, né? Então, a gente avaliou que seria passível dos funcionários conseguirem atuar nessas frentes, tá? Por ser justamente amplo, considerar vários tipos de representações, comissões, GPs, tem um descritivo bem amplo. Mas vocês avaliem e encaminhem as sugestões no formulário, tá? Acho que era isso que tinha. Eu tinha visto que você tinha respondido uma e agora o Eduardo respondeu a outra. Tá ótimo, obrigado. O Fábio está perguntando se vai disponibilizar esse material. Sim, a gente tem um espaço que a gente tem colocado, né, o material do RH em rede, as reuniões, os slides, tudo dos palestrantes, né, que a gente teve no ano passado. Nós vamos colocar lá sim e a gente vai mandar o link para vocês. Quem já sabe onde é, já vai poder pegar lá, mas a gente manda quando a gente colocar e já manda o endereço de novo para vocês assistirem, se quiser rever alguma coisa. É isso. Mas alguém levantou a mão, quer falar? Alguém do grupo? Eduardo, por favor. Gente, é uma pequena observação, e foi falha minha que eu não revi o material, é que eu sou do FGW, sim, mas eu estou como representante do STU, mas é falha minha, desculpa aí que eu não me atentei para esse detalhe na apresentação. Joia. Então tá bom. Acho que era isso, o objetivo da reunião era esse. Assim, então. Para isso. Oi, desculpa. Alguém levantou a mão. Recursos Humanos da FEF. Pode falar. A gente não está ouvindo. Quer escrever? Abriu o microfone. Acho que abriu, pronto. É o que eu brinco aqui com o meu pessoal de TI, né? Bom dia. É o problema de BIOS, né? É o bichinho ignorante operando o sistema aqui, não tem jeito. Desculpa, gente, mas é mais uma observação, assim, primeiro eu perdi um pedacinho, eu tive que me ausentar um pedacinho da apresentação, mas eu estava olhando as tabelas, tudo, e eu não sei, eu queria dividir um pouco com vocês. Eu tenho pouco tempo de universidade, né? Eu tenho 3 anos de universidade, e eu vim da iniciativa privada, e o que está sendo feito aqui eu acho fantástico, porque está se aproximando, não estou dizendo que isso seja uma necessidade, mas eu vejo com olhos positivos, tá? É muito parecido em alguns pontos com o que a gente vê muito na iniciativa privada com relação à amplitude e a formação, como a Rosilene colocou, de uma política de recursos humanos, de uma forma ampla, né, abrangendo vários pilares, várias competências. Quando vocês começaram a falar, eu lembrei da metodologia do chá, né, de competências, habilidades e atitudes. Imagino eu enxerguei o chá no que vocês começaram a fazer quando a Cidinha começou a falar e depois durante a apresentação. Eu acho que é muito legal, tem algumas discussões que já estavam indo nesse sentido, que eu comecei a fomentar aqui na FEF, principalmente por conta da gestão de desempenho. Mas com relação especificamente ao que eu estava vendo ali nas tabelas, que eu queria colocar, que foi uma coisa que começou a aparecer aqui também no RH da FEF, na FEF como um todo, né? A questão do tempo de casa versus a produtividade, né? Eu sei que existe todo um histórico na universidade com relação a discussões
em momentos passados com relação a quem tem mais tempo de casa, deveria ter algum tipo de benefício maior, independentemente de qual benefício seja numa progressão, seja numa remuneração. E eu concordo, eu acho que o tempo de casa ele é um fator habilitador para você comprovar a experiência, comprovar o seu conhecimento e a sua contribuição. Mas eu acho que a gente tem que olhar a contribuição também. Eu vejo muita gente mais nova vindo, né? E não é um fator determinante. Muitas vezes você tem uma pessoa que entra, ela tem 6 meses de casa e ela já apresenta um negócio e ela já contribui de forma relevante, ela já traz alguma coisa muito boa. Então, eu acho que são os dois lados. Acho que é uma medida ali de pesos e contrapesos entre a sua contribuição de fato, independentemente, em determinado momento, do tempo de casa que você tenha, versus, sim, o tempo de casa e aquilo que você pode trazer de bagagem por você estar aqui, né? Sem criar uma guerra, né? Sem criar uma coisa, uma dualidade do tipo, mas é tempo de casa versus os mais novos versus os mais velhos, né? Isso às vezes surge, infelizmente, isso não tem nada a ver. E eu acho que uma abrangência, né? Essa forma abrangente com que vocês estão colocando a avaliação, acho que é legal olhar para isso e ter esse cuidado também. Quando se fala de capacitação, a mesma coisa. Eu não sei, acho que não só a capacitação, quando a Cidinha até comentou, que está em construção, né, Cidinha? Mas a capacitação que você tem a partir do momento que você entra na universidade. Talvez não, talvez você tenha feito alguma coisa 2, 3 anos antes e você traz isso de forma relevante. Agora, não adianta eu trazer um curso de 20 anos atrás porque eu estudei COBOL, né? Se eu trabalho em tecnologia, porque eu estou desatualizada. Eu estudei, sei lá, talão de cheque, eu sou do financeiro, não existe talão de cheque, né? Então não faz sentido. Mas eu acho que avaliar o qualitativo. É claro que eu sou uma ferrenha defensora da gente ter indicadores objetivos nas avaliações. Eu acho que é importante. Mas a gente não pode sair do qualitativo também. Eu acho que nem é essa a proposta. Porque nós somos humanos, ninguém é robô. Então, acho que os indicadores de desempenho, de produtividade, de treinamento, eles são importantes para a gente ter um norte, né? Isso tem que ter, não tem como. Mas sempre haverá, e é importante que exista uma avaliação qualitativa da chefia imediata, de um par, de um subordinado, né? Eu sei que eu estou falando de uma avaliação 360 aqui, mas eu acho que olhares diversos dentro de um qualitativo, eles também podem ser importantes nesse momento da gente definir essa tabela, essas regras de uma progressão de um desempenho. Era mais isso, mas eu acho que está, assim, fantástico. Eu fiquei muito feliz quando eu comecei a ver a apresentação, falei, nossa, vai muito em linha e sai um pouco às vezes, dessa zona cinza que a gente sente, né, que existe, né, em alguns momentos. João, Adriana, obrigado. Tem uma pergunta aqui no chat, mas a Cidinha levantou a mão. Cidinha, por favor. Obrigada, Adriana, pela pergunta aí, pelos comentários, pelos elogios. É muito bom a gente ver no RH alguém assim, né, com essa visão, essa crítica e essa experiência aí que você acaba trazendo para nós. Nós conversamos muito no GT. As pessoas, para terem essa evolução na carreira, elas não podem, não é um tempo só que pode carregar. Por isso que é difícil a gente tem que buscar um equilíbrio. Né? Tempo, eu tenho que ir em quênio, sexta parte, se for só tempo. Mas a carreira tem que ter um dos parâmetros da carreira será o desempenho. Não adianta eu ter tempo e não ter desempenho. O desempenho é que vai agregar meu tempo e a minha experiência. Quanto mais eu desempenho dentro do meu compromisso com a instituição, dentro do plano de trabalho estabelecido, dentro do que é colocado para mim como regras, como metas, né, como objetivo do meu trabalho, as minhas entregas. Então, isso vai agregar o meu tempo e a minha experiência. Então, nada pode ser solto. Eu não posso ter só o tempo, eu não posso ter só a experiência, eu não posso ter só a qualificação, porque eu posso ter capacitação e não ser uma capacitação não aplicada ao meu trabalho. Né? Então, nós temos que ter, o nosso desafio é fazer a integração de tudo isso. Uma pessoa pode capacitar muito e não integrar nada no trabalho dela, que não dizia nada no trabalho dela. Então, em termos de carreira, isso está dizendo o quê? Né? Tanto para os colegas quanto para ela, que significado isso está tendo como evolução de carreira. Então, na deliberação, nós vamos trabalhar essa amarração. A carreira tem que ter os pilares, como a Lucimara colocou. Né? Tem que ter
Nós não podemos fugir da capacitação, da formação, porque nós somos uma instituição, né, de ensino, de pesquisa, que produz conhecimento. Então, isso tem que ser um pilar da nossa carreira. Desempenho tem que ser um pilar, porque nós somos mantidos, né? Nós somos um órgão público, nosso salário vem vamos dizer assim, da contribuição, né, dos cidadãos. Então, a gente daqui precisa desempenhar. Eu não posso crescer na carreira sem desempenho, né? E eu também preciso ser valorizado com todas as outras contribuições que eu acabo fazendo para a universidade, as outras participações que fogem do escopo da minha função, do meu plano de trabalho. A pessoa também precisa ter um retorno disso. E também tem interesse, porque muitas vezes tem pessoas que nem se interessam, porque dá trabalho você participar de outras coisas fora da sua atividade. Pergunta para o GT aí o quanto que a gente queima, né? Fosfato aí, trabalhando, pensando, refletindo, né? Estudando, lendo coisas para a gente poder contribuir. Então, Adriana, eu entendo que é um conjunto de coisas. E vocês que estão aí no dia a dia, olhando, né, a realidade de vocês, conversando com as pessoas, podem nos ajudar muito a sinalizar os pontos de integração. Que é aquilo que eu já falei sempre nas nossas reuniões. A DGRH não tem condição, nem que ela quisesse, fosse uma super DGRH, de fazer essa gestão para todos, sem a participação de todos. É impossível. Nós temos na universidade microculturas. Então, por isso que a gente está chamando sempre vocês, RH, trabalhe conosco, nos ajude, nos aponte, nós temos que fazer a rede funcionar, a construção, né, tanto das experiências, das propostas, e a gente vai aprendendo dia a dia fazer isso. Então, até o final da reunião aqui, eu vou ficar falando. A hora que vocês receberem esse material, nos ajude com as pessoas. Chame, converse, fale com elas. Você já viu o material? Olha lá direitinho, tem dúvida, vem falar comigo. Então, aquele trabalho gostoso de tete a tete com as pessoas, para que a gente consiga construir coisas que atendam os anseios, né, ou as necessidades nossas da universidade. Obviamente que tem coisas que nós temos impossibilidades, né? Aí a gente também tem que dizer para as pessoas, deixar bem claro o que pode, o que não pode, o que está dentro que a lei permite, o que não permite, mas isso a gente vai conversando e vai gerando essa conscientização. Mas, assim, em cima do que você colocou, era isso que eu queria deixar bem claro. Sem desempenho, a gente não pode permitir que pessoas cresçam se elas não tiverem desempenho, só tiver tempo. Ela já vai ter quinquênio, sexta parte, que faz parte do contrato de trabalho. Entendeu? Mesmo assim, não é, né? Não é eticamente correto ter uma pessoa aqui contando tempo sem desempenho. Nós temos que ter desempenho das pessoas aqui, porque nós ganhamos para trabalhar. Então, se mais alguém quiser me ajudar aí, eu agradeço. Obrigado, Cidinha. Obrigado, Adriana. A Regiane fez uma pergunta que o Eduardo respondeu. A Regiane está sem microfone e câmera. Eduardo, se você quiser responder para todo mundo ouvir. Opa! É um dilema, né, no RH, né, nas empresas de uma forma geral, no mundo corporativo, né, a questão dos introvertidos, né, porque até nas empresas de uma forma geral, assim, valorizam pessoas de um perfil mais executivo, extrovertidas, né, tem todo um perfil preferido. E eu, pessoalmente, é um grande dilema. Eu estou na Unicamp hoje porque eu distribuí alguns currículos, mas, enfim, não consegui, né, entrar em nenhuma empresa, até porque físico é muito difícil, né, conseguir algum mercado de trabalho, assim, uma vaga no mercado de trabalho no mundo empresarial. E esse dilema, né, aparece no mundo todo, assim, né, os introvertidos, né, aparecem menos, tal. Mas existe, né, até artigos nesse sentido aí, já li matérias, né, que
demonstram que os introvertidos, pela sua característica, têm uma capacidade analítica um pouco maior, isso, né? Ou seja, cada um tem seus pontos fortes e fracos, e eu, pelo menos no GT, na medida do possível, né, sempre que a gente tiver de olho para contemplar a todos e todas aí, né, essa causa, né, dos introvertidos é especialmente cara para mim, e de fato, né, nós temos que ser justos aí para contemplarmos todos e todas na carreira, né? E eu acho que os introvertidos têm uma certa vantagem na parte de cursos, de desenvolvimento acadêmico, etc. Foi o que eu sugeri, mas dentre outras, né, habilidades. Né? É isso. Tá joia, Eduardo, obrigado. A Fernanda fez uma colocação no chat. Fernanda, você tem áudio? Você poderia falar? Oi, pessoal, tudo Obrigado. bem? Então, tá bom. Queria agradecer vocês que estão revisando com tanto carinho esse anexo 3, que são cheios de detalhes, né? Mas, na verdade, eu só quis fazer uma sugestão para a gente pensar mesmo em relação à questão que foi levantada do tempo de trabalho. Eu sei que são inúmeros quesitos, né? Que não vai ser somente esse o considerado. Mas também uma opção que seria que o servidor possa justificar, né, como ele se atualizou durante esse tempo de trabalho, mesmo que de forma informal. Então, ele colocar lá que ele participou de grupos de estudo, ou ele precisa ler legislações, porque a função dele necessita de uma atualização em relação às normativas, ou que ele participou de eventos na sua área de atuação, ou até mesmo que ele assistiu vídeos no YouTube em relação àquilo. Mas mais para motivar o aprendizado institucional desses servidores que são mais antigos de casa, para que eles não fiquem assim, eu não preciso mais participar de nenhuma atividade, só preciso ter o tempo. Então, mesmo que de forma informal, não sendo uma capacitação formal pela Educorp ou por um curso formal, mas algo, durante esse tempo, ele teve que fazer para se desenvolver, né? Mesmo que com outros pares. Então, alguma forma da gente incentivar esse tempo de trabalho na forma de um aprendizado informal que ele desenvolveu durante esse tempo, linkar as duas coisas. Eu não sei se isso é possível, mas é uma sugestão para o grupo pensar. Muito bem, Fernanda. Acho que sem querer repetir o que a Cidinha está falando, mas acho que jogar isso aí no formulário lá vai ser bem legal para enriquecer a discussão e acho que é bem válido, sim. Obrigado. A Cris levantou a mão. Cris, por favor. Na verdade, eu tinha levantado a mão para responder a Regiane, mas o Eduardo já respondeu. Mas eu só queria acrescentar uma coisa, né? Que eu acho que talvez as pessoas estejam preocupadas com essa questão das participações em GTs, em comissões e tudo, mas, assim, a ideia do GT, a proposta do GT é que isso seja opcional, seja um plus, um a mais, né? Então, assim, não é que, assim, a pessoa não participou não teve a oportunidade de participar de nenhum GT, de nenhuma comissão, ela não vai poder pleitear, né, outro nível, né? Então, assim, a proposta do GT é que isso seja um plus, um opcional, e que a gente, sim, deve pôr valor nisso, né? Porque isso tem um valor, a gente sabe, né? Até a visão do servidor começa a participar dessas comissões e tudo, é outra, né? A gente tem uma visão muito maior do que só do trabalho da gente, né? E como o Eduardo falou mesmo, ali a gente colocou várias coisas, né? Então, assim, tem coisas aí que seriam possíveis de participar, que não demandam tanta exposição para aqueles que são mais tímidos, né, como mais introvertidos, como o Eduardo falou, né? Então, é só complementando isso. Joia, Cris, obrigado. Luciana Camargo, está como erguida, por favor, Luciana. Tá sem áudio. Agora sim. Oi, gente, bom dia. Bom, eu vou aproveitar e agradecer
a Lucimara pela apresentação e a conversa até aqui, que eu acho que é muito, muito bom, né? Quando a gente trabalha e vê assim, as pessoas atentas e propositivas, enfim. A ideia é essa mesmo, né? A ideia da reunião e de enviar o formulário como material para que a gente receba, né? Para voltar para a gente as manifestações, é bom ver que parece que vai dar certo, né? Ao que eu estou assistindo até aqui, vai ser muito bom. Eu queria falar especificamente sobre o tempo, que eu acho que não é exatamente o tempo, e não é isso, inclusive, não é o tempo que é o destaque naqueles quadros, é a experiência, são coisas distintas, né? A pessoa, claro que a experiência se adquire com o tempo, ok, mas não basta você comprovar que está aqui há tantos anos, né? Há 30 anos e tal. É uma experiência, o que a tua experiência de trabalho contribuiu e faz com que você possa assumir aquelas atribuições que você está dizendo que tem, né? E portanto, pleiteando um nível maior, né? E aí, essa experiência, como é que a gente vai comprovar isso? É mesmo com projetos, com ações, concursos, com atualização, com tudo isso. Então, de fato, o tempo conta com quinquênios, etc. Agora, a experiência é uma coisa que a gente vai demonstrar e é o que, de fato, vai fazer diferença para se verificar se está ou não para ser contemplado no que for pedido, né? Então, acho que é importante isso, mas é legal ter essas propostas de como demonstrar essa coisa do informal ou de outras participações que contemplem a experiência. Acho que tudo isso a gente pode pensar e elencar ainda mais nos campos de comprovação, né? Eu acho que o que a gente tem tentado no grupo de trabalho é considerar o mais possível todos os elementos que possam reconhecer, valorizar e também justificar os pedidos, né? Enfim, as progressões e a colocação das pessoas em cada um daqueles níveis de cada segmento. Então, acho que a gente fica... É normal, eu acho, né? Você olha um quadro, um outro, mas é a somatória de todos aqueles campos, né? Então, nisso, eu acho que as pessoas vão... Cada um, claro, vai se destacar mais em um ou em outro, e aí tem uma pontuação e a conclusão disso, né? Mas é isso, acho que a gente está no caminho. Obrigada. Joia, Lucimara. A Cidinha está com o microfone aberto. Você quer falar alguma coisa, Cidinha? Não, foi Não? Esquecimento. Tá bom. Eu, sinceramente, eu estou curtindo a reunião. Muito legal. Também estou gostando. Lucimara, por favor. Depois tem uma pergunta no chat, mas depois da Lucimara eu falo dela. Eu queria, na verdade, só complementar essa questão do informal, né? Que eu passei rápido na tabela, mas tem um dos parâmetros de desempenho, que é o conhecimento. Esse, sim, ele vai considerar esse conhecimento informal, as atualizações das normativas, né? E essa coisa que a gente faz. Além desse, a gente previu a capacitação mais formal, tá? Então, a gente trabalhou com essas duas vertentes, em locais separados, e aí eles vão se complementar, né? Então, eu acho que se vocês puderem observar isso, fazer as sugestões, eu não sei se ficou claro que a gente tem essas duas vertentes lá no formulário, no quadro orientativo, porque eu realmente passei rápido. E aí eu tinha levantado a mão também para responder uma pergunta sobre autonomia, acho que é da Renata, né, que ficou, como me lembro se alguém respondeu, eu acredito que não. Ela comenta, né, sabendo que na universidade nós encontramos gestões mais democráticas e outras mais centralizadoras, levando isso em consideração, como será tratada essa questão da autonomia. Geralmente, as gestões mais centralizadoras acabam dando pouco ou nenhuma autonomia aos seus subordinados. Como ficará essa questão?
Eu vou dar uma opinião pessoal, tá? O meu entendimento sobre autonomia é com relação ao seu plano de trabalho, suas atividades. Então, você é uma pessoa que precisa, você tem um processo de trabalho, vou chutar aqui, algum administrativo, por exemplo, inserir a frequência, né? Vou chutar esse. Inserir a frequência no sistema. Você tem que ter autonomia para fazer isso. Você sabe fazer isso sozinho ou você precisa de alguém o tempo todo pedindo para você fazer? Então, assim, é uma autonomia relativa ao seu escopo de trabalho, aos processos que você atua, né? Então, eu acho que se a gente olhar com essa visão, eu acho que essa questão de ser mais centralizadora ou não, ela fica um pouco mais assim, atenuada, né? Mas essa é a minha visão, tá? A gente tem que olhar sempre com base nos processos que você atua. Se você desenvolve eles com autonomia, já é para ser considerado, tá bom? Joia, obrigado, Lucimar. Eu tinha passado batido essa pergunta da Renata, né? A Rafaela está fazendo uma pergunta, mas ela acha que talvez não se aplique ao Nexo 3. Rafa, você tem microfone aí? Você pode falar? Senão eu leio sua pergunta aqui. Oi, gente, bom dia. Eu perguntei sobre a progressão horizontal, se o GT estava propondo alguma coisa, né, nessa mesma linha de tempo mínimo, mas aí eu voltei para o anexo 3 e eu acho que a minha pergunta eu me confundi, né, não cabe, porque eu acho que vocês estão repensando o quadro que fala sobre a progressão vertical, né, então nem fala sobre a progressão horizontal, então retiro a pergunta e desculpa a confusão. Tranquilo. Obrigado. Pode falar, por favor. Acho que é importante reforçar isso que o Eduardo acabou escrevendo. O quadro orientativo, ele vai abarcar questões da progressão horizontal também, que é essa integração que nós vamos fazer. Então, se vocês pegarem os parâmetros de desempenho, eles deverão ser considerados na progressão horizontal. Qual que foi o objetivo do quadro orientativo? É contemplar tudo que você precisa fazer para progredir, né? E ele vai ter várias relações entre os parâmetros, mas para fins de avaliação, progressão horizontal, no futuro, conforme a gente for integrando esses processos, a ideia é que esteja ali o que você vai ser avaliado também para a progressão horizontal, que aí seria exclusivamente os parâmetros de desempenho, tá? Só reforçando isso que o Eduardo explicou. Joia. Obrigado. Cidinha, por favor. Eu ia fazer um comentário. Obrigada, Rafaela, pela pergunta. Acho que toda pergunta é importante porque faz a gente ampliar um pouco a reflexão, né? Exatamente o que a Lucimara respondeu, né? A gente tem visto por experiência o que carrega a progressão horizontal é fortemente o desempenho, né? E lá, no caso desse trabalho que o GT fez bastante, é sempre pensando nos níveis, né? Mais na horizontal, mas como a Lucimara disse, esse material ele vai ser orientativo para tudo, né? Mas a gente ainda tem vários passos de integração aí a serem feitos, né? Porque nós estamos construindo junto com vocês a gestão do desempenho. Então a gente vai chegar lá. Mais para frente isso vai ficando cada vez mais claro, né? Mas as coisas não vão estar tem que estar integradas em algum momento. Obrigado, Cidinha. Obrigado, Rafaela. Até as perguntas que a gente acha que não são adequadas. Tem que perguntar mesmo e participar. Obrigado aí a todos. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Não tem nenhuma mão erguida. Não tem mais nada no chat aqui. Deixa eu olhar de novo. Não tem. Tá tudo falado. Então, acho que a gente podia encerrar. Queria agradecer de novo a participação de todo mundo. As colocações muito pertinentes, as perguntas, os questionamentos, convidar de novo vocês a participarem disso quando o material for liberado, coloquem suas sugestões, ampliem a discussão aí na sua unidade, no órgão, para que todos possam, né, se sentir aí com a oportunidade de participar, e coloque até as coisas que, sei lá, eu acho que isso não tem a ver, coloca, se for, não tem nada a ver, a resposta vai ser não é agora, ou não é bem assim. Eu acho que tem que falar assim, melhor sobrar do que faltar nesse caso aí, né? Eu gostei muito desse primeiro RH em Rede de 2023, obrigado mesmo a todos. Eu só vou cuidar a Cidinha para fazer o encerramento, então, por favor, Cidinha. Opa!
Gente, só agradecimento, né? E agradeço e peço, continuo pedindo. Nós só vamos conseguir passar para a comunidade toda essa energia dessa reunião, essa esperança de que a gente pode e consegue construir algo melhor para nós, se a gente trabalhar para isso. E como eu já disse, não é a DGRH, não é só o GT que vai conseguir fazer isso. É todos vocês, olhando o material, lendo, apontando, conversando com as pessoas, compartilhando, chamando as pessoas a participar, fazendo realmente o trabalho de RH. É que a gente vai conseguir construir algo melhor para todos nós, para a nossa carreira PAEP. Então, fica aí o pedido. Lembrando que a gente vai mandar esse material para vocês dia 4, porque a gente sabe que agora tem uma fase de cronograma de outras iniciativas nossas aí, que não seria legal a gente estar disponibilizando isso agora, as pessoas estão preocupadas com a progressão, com as suas inscrições, então a gente vai mandar dia 4, a gente tem um prazo que nós identificamos que é um prazo razoável para as pessoas darem a contribuição, né, que vai de 4 a 24, 20 dias corridos aí. Então, por favor, né, contribuam, chame as pessoas à contribuição, dúvidas, qualquer coisa, fale conosco, né, tanto nós da GRH como o pessoal do GT que vocês viram aí, né, sabem quem são. Então, a gente fica à disposição e muito obrigada, e nós vamos voltar a falar desse assunto lá na frente, depois que a gente tiver as contribuições de vocês e que o material estiver mais consolidado. Tá bom? Da minha parte é isso, obrigada, tenham todos um bom dia aí. Né? Obrigado a todos e parabéns de novo, e agradeço novamente ao GT pelo